lá, livro de Apocalipse 3, versículo 22. Livro de Apocalipse 3, versos 22. Hoje eu quero falar das 4 coisas que estão destruindo as igrejas. Vamos lá? Só que para falar eu tenho que ler um versículo aqui, que se encontra no livro de Apocalipse 3, versículo 22. Olha só o que diz aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala assim, Jesus. Mais forte, Jesus. Que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Pode assentar, bater palmas da glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre as 4 coisas que têm destruído a igreja de Cristo. Daqui a pouquinho, depois da palavra, a gente vai orar para a revelação. Também orar para Deus te curar, você que está enfermo, amém? Se de uma libertação de algo, Jesus vai operar hoje aqui. Eu sei que muitas pessoas aqui me acompanham, né, na rádio e no YouTube também, nas orações da meia-noite, 6 da tarde, e também meio-dia. Olha só, o Espírito Santo já dava um alerta há tempos atrás. Então, ele está falando aqui sobre os problemas das 7 igrejas. Somente uma, o nome Filadélfia, não houve nada que o Senhor reclamasse. E eu quero que hoje você dê ouvido ao Espírito Santo. Eu quero que você ouça, porque ouvir, irmão, você está me ouvindo. Agora, dar ouvido é obedecer. Você lembra quando seu pai falava, menino, não enfia o dedo na tomada, não. Aí você fala, tá bom, pai. Você ouviu seu pai falar, mas você ficava pensando, por que será? Eu vou enfiar meu dedo na tomada. Eu levava o choque, você lembra disso? Eu já levei demais. Meu pai é eletricista, levei muito. Por quê? Porque eu ouvi o que ele falou, mas não dei ouvido no que ele me falou. Se ele falou que eu não podia fazer aquilo, por que eu tinha que fazer aquilo? Temando com meu pai? Os cristãos hoje têm temado com o Pai Celestial. Olha, hoje o Espírito Santo vai tocar fundo no que está matando a igreja. A primeira coisa que tem matado a igreja primitiva chama-se divórcio. Pastor, mas eu acho que não tem nada. A sua opinião tem que estar dentro da Bíblia para valer alguma coisa. Porque o que prevalece não é a minha, não é a sua palavra, mas é de Cristo. Se você preparar os seus ouvidos para ouvir essa palavra, nós vemos que lá no livro de Marcos 9, 10, aliás, versículo 9, diz o que Deus ajuntou não separa. Pastor, então por que as igrejas estão permitindo o divórcio? Porque realmente não estão dando mais ouvido à voz de Deus. Quem bate palma e glorifica a Deus. Nós vemos que lá no livro de Romanos 7, versículo 2 e 3, está dizendo que a mulher ela está ligada ao marido enquanto o marido viver. E se ela casar de novo, ela estará em adultério. Mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Não será chamada adúltera se for de outro marido. Então, hoje, as igrejas têm abrido a porta. Não, divorciou, pode casar de novo. Não está dando certo, casa de novo, mas a Bíblia proíbe. Isso está afastando o Espírito de Deus das igrejas. Porque Deus alertou há muito tempo sobre isso. Pastor, não estou dando certo, eu vou divorciar, eu vou casar de novo, sinto muito. Você está contrariando a Bíblia. É a Bíblia que diz, não sou eu. E isso tem destruído as igrejas. Olha, irmãos, o Espírito Santo tem sumido, afastado das igrejas por causa desse item chamado divórcio e o casamento após o divórcio. Eu sei que muitas pessoas sentem, muitas pessoas se entristecem e dizem, pastor, você não sabe como é que é a minha luta. Irmão, tudo aqui é passageiro, mas a vida eterna, ela é eterna. Você tem 2 caminhos. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Os 2 são eternos. Se você fazer a coisa certa e ouvir a voz do Espírito Santo e dar ouvido à voz do Espírito Santo, a sua morada será celestial. Glória a Deus. Bate palma na glória de Deus. Hoje está cheio de pastor divorciado, casado de novo e sobe no púlpito. Tem gente que pula a roda e fala, Deus mandou falar que você pode casar de novo, irmão. A Bíblia diz que você está ligado. A mulher está ligada ao marido, o marido à mulher enquanto viver, enquanto houver vida. Isso é Bíblia, não adianta. Mas eu acredito naquele pastor lá da teologia. Não, eu estou falando da Bíblia. É a Bíblia que diz. E não tem nenhum versículo sequer que diz que você possa se casar de novo.
Pastor, não está dando certo, eu posso largar? Eu não te aconselho que faça isso. Mas se largar, saiba que tem que viver só ou até que a morte o separe. Se assim você quiser salvação. Uma pessoa me disse, eu fui revelado ali por um profeta. Peraí, esse profeta está errado. Eu posso casar de novo? Peraí, irmão. A revelação ela tem que estar dentro da Bíblia. Revelação fora da Bíblia não é de Deus. Quem bate palma na glória de Jesus. Então, a primeira coisa que tem acabado com a igreja se chama-se divórcio e o casamento após o divórcio. Quando divorcia, sofre uma família, sofre outra, então sofre várias famílias com aquele negócio. As crianças sofrem, infelizmente, irmãos, está lastrando o divórcio, não só no Brasil, mas no exterior também. Então você aprendeu hoje a primeira coisa que está destruindo a igreja. A segunda coisa que tem destruído a igreja se chama-se política. Olha, não adianta você parar e pensar, não, eu vou entrar na política e eu vou ajudar a igreja. A Bíblia diz assim, o mundo jaz do maligno. Uma tradução melhor, o mundo está sendo preparado para o diabo. E quem prepara o mundo para Satanás? Os políticos. Hoje você vê os pastores envolvidos com política e envolvendo as igrejas na política. Eles queimam ele, Jesus. Pastor, nós temos um presidente que se diz evangélico. Olha, irmão, eu costumo dizer, na casa da minha mãe tem um papagaio e tudo que você falar ele vai repetir, não é? Papagaio é desse jeito, não é? A pessoa acha bonito ter o nome de pastor, ter o nome de crente, mas eu quero dizer que a igreja cristã, genuína e verdadeira, não se está no meio da política e nem permite que os seus membros se estão no meio da política. Aí uma pessoa olhou para mim e disse, pastor Duarte Santos, me explica por que José do Egito foi governador. Eu disse, você viu ele pedir voto para alguém? As leis eram outras. O rei instituiu ele como governador. Depois do rei era ele. Ali era um grande livramento que Deus deu para o povo de Deus. Mas ele não desceu ali para pedir voto para ninguém. Deus levantou ele e colocou ali. Aleluia. Deus colocou ele naquele lugar. Quem bate palma e dá glória a Jesus. E a política tem destruído as igrejas primitivas. Destruído completamente, irmãos. O que mais você tem ouvido é pastores pedindo voto, igreja apoiando o fulano de tal. Já viu isso? Uma certa feita parou um carro na porta da igreja, eu já sabia tudo, porque já foi me alertado. Ó, pastor, 30 mil reais, dá para você trocar de carro, ó. Naquela época nem carro tinha. 30 mil reais aí para fazer as ovelhas voltar no político. Aí parou o carro na porta da igreja e disse, quem você está apoiando? Disse, Jesus Cristo Nazareno. Vocês não apoiam político nenhum, não. Apoiam o governo de Cristo. Esse é eterno, puro, real e verdadeiro. Outra feita foi um político lá e disse, olha, eu quero que vocês me apoiem, está com as igrejas aí, aqui no estado de Goiás aí. Eu quero que você me apoie na política. Se eu ganhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu disse, olha, a nossa igreja não apoia ninguém. Ele disse, mas eu posso vir no culto? Eu falei, pode. De repente ele chegou no culto e eu disse para ele, ó, seu lugar é sentadinho ouvindo a palavra para você se libertar. Aqui no culto, você não vai subir não. Não, eu queria conversar com as pessoas, pedir uma ajuda. Eu falei, olha, se for da vontade de Deus, você vai ganhar, mas para o céu você não vai. Porque Deus não está na política. Não adianta, irmãos, você pode perceber que as antigas igrejas que tinham o poder de Deus, que tinham realmente uma comunhão com Deus e que Deus operava, irmãos, as igrejas que tinham realmente compromisso com Cristo e com a sã doutrina, foram destruídas pelo divórcio e também pela política. E bate palmas. Pastor, então tá, qual é a terceira coisa que tem destruído as igrejas? Olha, irmãos, a terceira coisa que tem destruído a igreja chama-se televisão. Eu acho que devia mudar o nome para Tira-visão, seria melhor. Pastor, mas como assim? Olha, a televisão foi responsável pela rebeldia dos filhos dentro de casa, Existia um programa antigo que chamava, de um filme chamado O Pestinha. A criança fazia cada coisa com os pais, com as outras pessoas. Isso aí, irmão, você coloca a tua criança para assistir aquilo, ele aprende todo tipo de coisa ruim. Você pode ver que hoje
As crianças respondem os pais, não têm respeito, vou dizer quase nenhum com os pais mais, porque aprenderam pela televisão. Aprende a xingar, aprende a dançar, aprende pornografia. Por quem? Pela televisão. Uma pessoa me diz, pastor, mas a televisão é boa. Tem alguma coisa que aproveita, me mostra uma coisa. Alguma coisa boa na televisão. Aí eu posso colocar meu filho na frente do desenho animado. E ele fica ali quieto enquanto eu vou fazer as coisas. Olha, no meu tempo, quando meu pai falava assim, fica quieto aqui, eu podia até sair, mas a correção vinha e vinha com força. Porque o pai e a mãe que ama teu filho corrige com a vara. Ou obedece, não tem conversa. Olha, meus irmãos, uma criança, ela assistiu um desenho, isso aconteceu no Brasil, o nome do desenho vocês devem saber, chama-se Dragon Ball. E nesse desenho, existia um herói e existia um inimigo. E aquela criança colocou na mente que ele era o herói. E começou a brincar, e seus pais não achavam nada daquilo ali, né? E aquela criança começou a brincar que seus pais, seus irmãos eram o inimigo, ele era o herói. E ele começou a brincar, e dava murro num, e era repreendido, mas não parava. E uma certa noite ele estava deitado e lembrou que o pai dele tinha um revólver. Aquele revólver é para soltar aquele poder lá, mata todo mundo. Simplesmente pegou o revólver e atirou contra a sua família. Por quê? Porque o demônio da televisão entrou naquela criança. Às vezes você não acredita, mas eu estava no estado de Goiás, eu passava uma revelação de um demônio que tinha entrado na vida de uma criança de 9 anos. E essa criança, um demônio entrou pelos olhos, pelo desenho animado. E eu chamei aquela criança e quando fomos fazer uma oração, o demônio da televisão se manifestou naquela criança. Por causa dessa feita, converteu toda uma família. Quem bate palma? Eu estava dando uma olhada numa pesquisa que estava contando que onde chega a Rede Globo aumenta o número de quê? Divórcio. Por causa de quê? A novela, aquela novela com aquela cena imoral, ela faz com que a mulher ou o homem tenha desejo de trair. Tem muitas pessoas dizendo assim, mas essa novela não tem nada, pastor. Tem, irmãos. Eu fico observando como pode alguns pastores pregar contra o adultério, prega com a beleza sua, pula, roda, fala em línguas, e quando chega na tua casa, liga a televisão e o adultério está lá dentro pela novela. É uma coisa assim que eu não entendo, eu não sei o porquê. Porque a pregação contra a televisão, irmão, ela é tão antiga, se pregavam em todos os ministérios antigos, pioneiros do Brasil e até fora do país. Então, às vezes a pessoa quer dizer, a televisão ela pode ser usada para alguma coisa boa. Não pode, irmão, porque ela é criação do inimigo. Ela tem destruído a família. Então, a terceira coisa que destruiu a igreja primitiva se chama-se televisão. Me bate palma e da glória a Jesus. Acabou com as famílias. Os filhos querem andar cabeludos porque aquele ator anda. As meninas querem andar com aquela roupa curta porque aquela atriz está fazendo daquela forma. Então virou um modismo. Quando eu era adolescente, eu me lembro de um jogador por nome Ronaldinho. Ele andava com uma espécie de uma taturana, assim, não sei se vocês lembram. Na época da minha juventude, aquele virou uma febre, aquele corte de cabelo bem raspadinho e deixa um montinho aqui na frente. Virou moda, irmãos, para todo quanto é lado. Então a televisão é responsável de excitar a pessoa a pecar contra Deus. A televisão é responsável para trazer o modismo para dentro da tua casa, o desrespeito à família. Diz, queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Rebate palma e da glória a Jesus. E quando foi permitido que a televisão entrasse nas igrejas, ou seja, os membros foram liberados, irmãos, chegou a apostasia. A vontade de orar passou. A vontade de ir para a igreja passou. O domingo, que era um domingo fervoroso, que tinha escola dominical, tinha oração, tinha tudo. Era o dia inteiro envolvido na obra e trocou para o Domingão do Faustão. Trocou pelos programas, irmãos, no domingo. Intertando, o diabo quer te interter pela televisão para que assim você não venha a ser um crente fervoroso. Amém? Quem bate palma.
Então, a primeira coisa que destruiu as igrejas e está destruindo, irmão, é o divórcio. A segunda coisa que tem destruído é a igreja e a política. E depois a televisão. Não tem nada de bom naquilo, irmãos. Não tem nada que interessa. Você pensa assim, mas o jornal, eu vou estar bem informado. Olha, Satanás está mostrando a glória do que ele aprontou o dia inteiro pelo jornal. Acidente, o assalto, a morte, está tudo ali, irmão. A glória de Satanás, do que ele aprontou durante o dia, a semana e o mês, está passando perante teus olhos. E a Bíblia diz, não colocará coisas más perante teus olhos. Vem, bate palmas. Olha, existia um cigarro chamado Marlboro, acho que existe ainda, não me lembro, acho que existe. E na minha época, esse cigarro fez muito sucesso por um comercial de TV americano. Chegava um homem montado num cavalo, era como se fosse um cenário de faroeste, e ali ele chegava fumando cigarro, e chamava-se O Mundo Fantástico de Marlboro. Esse homem fez muito sucesso, esse cigarro vendeu bastante. E ele se tornou muito famoso e rico. E esse cigarro vendeu muito mesmo, me lembro muito bem. Alguns tempos atrás, houve a morte desse figurante, ou como desse ator, que o diabo usou para se tornar famoso uma marca de cigarro. Como ele morreu, pastor? Ele morreu de câncer na garganta pelo cigarro. Então o diabo, irmão, ele dá com a mão, toma as duas e ainda dá uma rasteira. É isso que ele faz. Então não adianta, irmão. Não adianta. Deus, ele não mudou. Deus, ele não vai mudar. Deus não muda, Deus é imutável. O mesmo Deus que ordenou os nossos antepassados a guardar uma doutrina é o mesmo que exige hoje. O mesmo ontem, hoje vai ser o amanhã. Deus não muda. Palmas e glória a Deus, meus irmãos. A quarta e última coisa que está destruindo as igrejas. As últimas coisas, redes sociais. Meu pai, tá difícil. Olha, o Facebook e o WhatsApp, principalmente, são as ferramentas mais destruidoras de família e de vida cristã. Meu Deus, quantos divórcios têm acontecido? Esses tempos atrás eu estava em casa, o telefone tocou, uma irmã de outro ministério tinha mandado o marido embora. E eu corri lá para conversar com ele, fui perguntar o que foi. Ela estava mexendo no Facebook dele, apareceu uma mulher nua. E o casamento dele quase que se acabou pelo Facebook. Eu não sabia, nem sei muito bem o que é isso. Nunca tive, não quero ter. Mas eu estava perguntando o que era isso. O irmão me disse, olha, Facebook só serve para fofocar da vida alheia. É isso que eu sei. Se você olhar na internet, você vai ver uma revelação que Deus me deu sobre o Facebook, o WhatsApp. Está lá, Nome de Pastores no Inferno. Pode olhar lá, a Igreja Pentecostal do Filho de Deus, no YouTube. Está lá, é só o áudio, com foto. Não gosto de vídeo, não gosto que me filme, não gosto dessas coisas. Eu acho que não convém a um cristão. E está lá. Ou seja, quase que o casamento dele foi destruído. Porque o diabo amou um laço do Facebook e ele caiu. Outras pessoas se separaram por causa do WhatsApp. E o crente, você pode observar, ele ora, ele jejuma, quando ele começa a instalar esse zap, ele começa a cair. O seu rendimento de oração, ele cai. Ele cai de 3 horas para 1 hora, para meia hora, talvez aquele dia ele não vai nem orar. Talvez uma oração relâmpago, porque o bicho não para de apitar. Tempo atrás fui levar um obreiro na casa dele. Era longe, entramos no carro, saímos. Tinha uma ponte perto de onde ele mora. E havia um homem morto. E ele falou assim, o que será que foi, pastor? Eu falei, eu não sei, mas tem alguma coisa a ver com o bicho do Zap Zap. Ele falou, será? Eu falei, será não, é certeza. Ele disse, amanhã eu vou contar para o senhor. Quando chegou no outro dia no culto, ele chegou gritando, pastor, como você sabia? O homem morreu por causa do Zap. Eu disse, me diga como é que foi. Ele disse, olha, ele cantou a mulher de uma pessoa pelo Zap. O homem pegou o telefone e marcou um encontro com ele lá na ponte, lá no escuro. De repente parou o carro, descarregou o revólver dele e matou.
Então aí você para e pensa assim, o Zap pode ser usado para evangelizar a revelação, porque ele é do diabo, tem destruído famílias e acabado com vidas. Então não tem jeito, irmãos. Olha, a palavra de Deus diz que de uma fonte não pode você beber água doce e salgada ao mesmo tempo. Não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar um, ou melhor dizendo, há de amar um ou de odiar a outro. Se você estiver numa empresa e tiver dois chefes te mandando, você vai ficar louco. O que eu vou fazer? Um manda você fazer uma coisa, o outro manda fazer outra. Pera aí. Você vai ficar igual barata tonta, para lá e para cá. É ou não é? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a quarta coisa que tem destruído a igreja chama-se rede social. Então, às vezes você pensa, eu sei, pastor, eu já senti, já tive alguma visão, já vi alguma coisa. Então, para de usar essa coisa. Isso não provém ao homem e uma mulher de Deus. Isso não é coisa para cristão. Rede social, irmão, ela foi inventada pelo inimigo para destruir família, para destruir principalmente os crentes de jejum e de oração. Rebate palma da glória a Jesus. Dificilmente você vai ver um casal que tem essas coisas para não ter brigado. É ou não é? Difícil. Para não ter recebido algum tipo de mensagem assim, dessa natureza que eu disse aqui. Então isso tem acabado com os cristãos, meus irmãos, minhas irmãs. Os irmãos ouvintes que têm me ouvido, estão me ouvindo a longa distância. Se você tem isso, desfaz disso aí. Tira esse negócio para lá, isso não é coisa para cristão, não. A igreja que abriu as portas para isso não tem mais aquela unção, aquele poder que tinha. A pessoa que começa a usar isso, irmão, ele perde a intimidade com Deus. O inimigo quer te interter. O inimigo ele quer roubar você de Deus. Você viu quando aconteceu com Abraão? Ele começou a parar de orar e deixar o tempo com seu filho. Eu vou ficar um pouquinho com meu filho aqui. E Deus olhou e ciumou. Foi por isso que ele testou a fé dele, para ver se ele ia sacrificar o filho. Claro que Deus não recebe sacrifício humano. Foi um teste. Porque às vezes você deixou de orar. Às vezes você deixou de jejuar, de evangelizar. Às vezes você deixou de dar atenção para sua esposa, a esposa para o marido. Uma pessoa me ligou de outro ministério falando, olha, dá um conselho aqui pro meu marido, é muito amigo meu. Por quê? Porque ele chega do trabalho, só fica no zap. No zap, fica no zap até tarde, aí ele não dá mais carinho, ele não dá mais atenção. É isso que o diabo quer. Ele entrou na família pelo zap, pelo Facebook, pelas redes sociais. É verdade. Ele quer roubar todo o tempo que você tem para Deus e para a família, para poder destruir você. Lembra-se? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas hoje Jesus veio aqui para dar vida e vida com abundância. Eu e a minha esposa fizemos uma viagem para o estado de Minas. Estávamos no culto ao vivo. E antes nós estávamos na cidade de Almenara, pregando a palavra. Eu tinha feito uma visita para muitos irmãos, de outros ministérios, até todos os ministérios convidando para estar lá. E eu visitei uma senhora. A senhora aparentava ser uma crente mesmo de Deus. E no meio da oração, ela caiu possessa. Você pode olhar na internet, está lá, demônio do Zap, está lá. E quando eu fui perguntar lá com ela que demônio que era aquele, ela falou que era o demônio da televisão também, do Facebook e do WhatsApp. Uma senhora que tinha mais de 15 anos de cristã, muito tempo de crente. Uma senhora que mal pegava o telefone para ligar. De repente chega a juventude de hoje e falou, mãe, nós temos um negócio aqui muito bom, para a senhora falar com nós em São Paulo, no Rio de Janeiro. A senhora agora não vai pagar mais aquela ligação interurbana mais não. Chegou a sensação do momento, o zap, né? Chegou agora, mãe, é mesmo, me dá isso aqui. E começou a usar e o inimigo entrou na vida dela. E ela caiu possesso, irmão. Se você olhar na internet, está lá uma senhora bem velhinha, a qual o inimigo tomou o corpo dela ali. Foi uma lição de moral para muitos cristãos que naquela noite se consertou com Deus. Olha, tudo é lícito, é ou não é? Ou seja, Deus quer que você te dê um livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas nem tudo convém a uma santa mulher e um santo homem de Deus. Aleluia. Porque para o cristão há limite. Glória a Deus. Deus deixou limite para o crente. Se você
está me ouvindo também a longa distância, parar um pouquinho para pensar a sua vida no início da fé, ou a sua vida com Cristo antes do Zap e do Facebook, você vai notar que não é mais a mesma coisa. Então eu quero, meus irmãos ouvintes, se você ainda tem esse negócio, pensa um pouquinho e faz uma prova com Deus aí. Joga esse negócio fora, porque Cristo quer exclusividade. Você de com o pobre espírito para Ele. Ele não te aceita dividir com ninguém. Ele quer que você volte a orar como você orava antes. Ele quer que você volte a jejuar como você jejuava antes. Subir um monte. Tem irmãos que sobem um monte, o bicho só fica piando, ele não ora mais não. Ele sobe num gai de água, ou deita numa pedra e fica lá respondendo. Então isso não é de Deus. Foi revelação do Espírito Santo que está roubando a comunhão do cristão, roubando a salvação. Amém? Quem recebe essa palavra, bate palma e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Então essas são as 4 coisas que têm destruído a vida do cristão, tem roubado a comunhão da igreja.